Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do ABC, região metropolitana de São Paulo. Tá começando mais um ABC Cast, o podcast oficial do portal ABC do ABC. E hoje é dia 5, primeira segunda-feira útil do ano. E como sempre, a gente tá aqui para te informar sobre tudo que importa pro seu dia a dia. Eu sou a Suzana Rezende e tô aqui com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Olá, Su. Olá, pessoal. Bom final de tarde a todos. E então acordou o mesmo ano, primeira segunda-feira de 2026, e já tem café esquentando, boleto esperando e promessa de Réveillon vencendo com louvor. E o Brasil mal acordou da ressaca do novo e já voltou a ser ele mesmo. Porque a gente hoje vai falar de geopolítica pegando fogo, solidariedade nas ruas, fiscalização no bolso e até dado novo que faz a gente repensar o envelhecer no Brasil. Pois é. Como o JP falou, vai ter muito assunto, então tem Venezuela, tem litoral paulista, tem até fiscalização falando do bolso do consumidor e muito mais. É isso aí, informação com contexto, conversa sem gritaria e notícia que ajuda a entender tudo no Brasil e no mundo. Ajeita o fone, respira fundo e vem com a gente porque o ABCcast já tá começando. E a gente abre com notícia da casa. E se você ainda não nos segue nas plataformas, não perca, porque olha, a gente lançou um episódio ontem, um ABCcast especial comandado aqui pelo nosso querido JP. E a gente colocou a Venezuela no centro do tabuleiro mundial para analisar as ações dos Estados Unidos, que terminou com a captura do Nicolás Maduro. E olha, o assunto é bem mais profundo do que parece. Totalmente, Su. A ideia foi sair da gritaria e entender o que significa de verdade soberania, impacto na América Latina e esse precedente perigosíssimo no cenário internacional. E para isso, chamamos o Eduardo Galvão, especialista em risco político que foi direto ao ponto. Usar força militar contra um Estado soberano é uma das maiores violações possíveis do sistema internacional, independentemente de quem esteja no poder. No fim das contas, o episódio deixa claro que não é só sobre a Venezuela, é um alerta geral. Quando a força fala mais alto que o diálogo, todo mundo na região precisa ficar atento. E sabe o que é curioso, Su? Nessa conversa com o Eduardo e a Yasnaya, deixou muito claro o tamanho da encrenca que a gente está observando. Agora está todo mundo falando sobre a Venezuela em si, mas na verdade é que o que está em jogo é muito maior. Trata-se do mundo, e se o mundo aceita como regra do jogo a forma como esse jogo está sendo jogado. O professor dizia que quando uma potência decide quem pode prender o outro lado, sem sequer um processo legal, o sistema internacional perde toda a credibilidade que fingia ter. Pois é, JP, a conversa de vocês foi incrível, muito esclarecedora, e é o que muitas pessoas vêm falando, né? Você não apoiar a decisão do Trump não quer dizer que você está apoiando o Maduro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente não pode apoiar o imperialismo, assim como não deve apoiar ali uma ditadura. Porém, a forma na qual ele agiu acaba com a soberania de um país e pode gerar muitos conflitos futuros. E vamos então agora do nosso giro de notícias, iniciando por ajuda humanitária. Ouvinte, o governo de São Paulo enviou 2,1 mil itens de ajuda humanitária para Mongaguá, depois das fortes chuvas do fim de semana, que deixaram mais de 200 pessoas desalojadas na cidade. Apesar do susto e dos alagamentos, não houve registro de mortos, feridos ou desaparecidos. E o gabinete de crise segue monitorando a situação em todo o estado. A Defesa Civil e o Fundo Social estão atuando no envio dos donativos e no acompanhamento das ocorrências. Sossego em São Bernardo do Campo. A Operação Dorme Bem acabou com um baile ilegal que reunia cerca de 800 pessoas no Parque São Bernardo, em São Bernardo do Campo, após denúncias de alto som na madrugada de domingo. A Guarda Civil Municipal, a GCM, dispersou o público
apreendeu um paredão de som de grande porte e aplicou multa de pouco mais de R$8.000 aos responsáveis. A ação garantiu o sossego dos moradores e seguiu protocolos de segurança para manter a ordem pública. E a gente fecha o nosso giro falando sobre o rodízio em São Paulo. Ouvinte, em São Paulo, o rodízio municipal de veículos continua suspenso até sexta, dia 9, viu? Por conta da queda no tráfego durante o período de festas. Dados da CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, mostraram que o congestionamento caiu pela metade em comparação à véspera do Natal anterior, confirmando o alívio no trânsito. A medida volta a valer na segunda-feira, dia 12, mas as restrições seguem normalmente para caminhões e veículos de fretamento. Então, para você aí que tem carro e dirige por São Paulo, cuidado com o rodízio. E assim a gente fecha o nosso giro de notícias de hoje com histórias que passam por um olhar atento que mexe direto com o seu dia a dia. E se você quiser saber mais detalhes sobre qualquer uma das histórias que a gente trouxe aqui, basta acessar o nosso site oficial. É o abcdoabc.com.br. É isso aí, e primeira segunda-feira do ano não dá para deixar de te atualizar sobre os esportes, né? Então o nosso repórter Gabriel de Jesus trouxe alguns dos destaques, falando um pouquinho de copinha, entre outras coisas. É com você, Gabi. Olá, Suzana Rezende e João Pedro Melo. Olá, ouvintes do ABCcast. Eu sou Gabriel de Jesus e aqui apresento os destaques do esporte. Enquanto as notícias internacionais deixam os nossos ouvintes de cabelo em pé, a gente chega com as notícias do esporte para dar um respiro. A gente começa com a copinha, viu, Su? Ontem o Ramalinho, o Santo André, estreou na competição empatando com o Bangu do Rio de Janeiro. Murilo Leite abriu o placar para o time do ABC, enquanto Rafael Garcia empatou para o clube carioca. Já hoje, nesta segunda-feira, dia 5 de janeiro, JP, assim que o nosso ouvinte terminar de ouvir o ABCcast, já é para ficar com a TV ligada, pois às 21h30 o Água Santa estreia na copinha diante do Fluminense. Rapidinho, no próximo sábado, o São Bernardo abre o Paulistão 2025, jogando diante do Capivariano às 3 da tarde, no 1º de maio. E no domingo, o Santo André joga diante do Juventus da Moca, na Rua Javari, abrindo a Série A2 do Campeonato Paulista. Antes de me despedir, eu queria perguntar algo ao JP. Com todos os acontecimentos entre Venezuela, Maduro e Trump, o que você acha que deveria acontecer com os Estados Unidos que cedia a Copa do Mundo de 2026? Responde aí, JP. Valeu, Suzana. Valeu, ouvinte. Valeu, JP. Até a próxima. É isso aí, Gabi. É difícil responder, mas é sempre bom lembrar que o Trump ganhou aquele prêmio da paz da FIFA, a identidade suíça, que deveria se limitar ao chocolate, porque em futebol eles parecem que não entendem nada. E o que dirá geopolítica. Agora imagina o país sede da Copa de 2026 transformando a diplomacia em replay de VAR. Pois é, os Estados Unidos seguem jogando com as traves na mão e o apito no bolso. E a gente aqui torce para que o mundo não termine em cartão vermelho antes da bola rolar. Valeu, Gabi. E agora, seguindo com o nosso podcast, vamos falar sobre bombas adulteradas. JP, ouvinte, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, o IPEM-SP, vem ganhando destaque com um serviço que ajuda direto o consumidor. Uma plataforma que mostra onde estão as bombas de combustível fiscalizadas e certificadas contra fraude no estado de São Paulo. E aí não é pouca coisa não, Su. Já são mais de 120 mil acessos, mostrando como as pessoas estão cada vez mais preocupadas com possíveis irregularidades nos postos e buscando mais transparência. E além dos combustíveis, o IPEM-SP atua forte na fiscalização de balanças, taxímetros, produtos de cesta básica, brinquedos, materiais escolares, itens automotivos e até roupas e artigos de cama, mesa e banho. Ufa, é coisa, viu? E se o consumidor desconfiar de alguma prática irregular, a ouvidoria da IPEM-SP, ou a IPEM-SP, está à disposição pelo telefone 0800 013 0522 e pelo e-mail ouvidoria@ipem.com.br.
ou pelo site também ipem.sp.gov.br, reforçando que esse papel de proteger o bolso do cidadão e quem joga dentro das regras. Então, abastecer no Brasil virou quase um teste de fé, né, Su? O sujeito encosta no posto, respira fundo e pensa: será que hoje vem gasolina ou promessa diluída? A boa notícia é que o IPN-SP está em jogo e parece entender que confiança também precisa ser medida. Mas não dá para encher o tanque e o prejuízo junto, né? No fim das contas, transparência é o combustível que ainda move esse país. Ah, com certeza, JP. Afinal, tudo precisa ser fiscalizado, né? Tem as nossas pequenas corrupções diárias e o IPEM tá aí para pelo menos garantir que o consumidor não vai ser lesado. E agora vamos falar sobre o TEA na terceira idade, o transtorno do espectro autista. JP, olha isso. Um estudo novo trouxe um dado que chama muita atenção. Cerca de 300 mil idosos brasileiros têm algum grau de autismo. E isso dá quase 1% das pessoas com mais de 60 anos, segundo o censo de 2022 realizado pela PUC do Paraná. É curioso e alarmante isso. O que esse número provavelmente ficou escondido por décadas. O autismo sempre foi associado à infância, mas em uma condição que acompanha a pessoa a vida inteira. Só que agora, na velhice, quase não se fala em diagnóstico ou em acesso com os cuidados devidos. Exato. A pesquisadora explica que muitos sinais acabam sendo confundidos com depressão, ansiedade ou até demência. E quando o diagnóstico finalmente chega, mesmo tarde, costuma vir com um sentimento de alívio. O idoso entende melhor a própria história e suas dificuldades. E isso tem impacto direto em políticas públicas, né? Pessoas idosas no espectro tendem a ter mais comorbidades, mais riscos de problemas de saúde e até menor expectativa de vida. Ou seja, conhecer esses números é o primeiro passo para garantir um bom atendimento, inclusão e envelhecimento com mais dignidade. Esse dado é daqueles que muda o jeito da gente olhar para o tempo, porque autismo não some quando a infância acaba, ele só fica em silêncio, encostado nas esquinas da vida adulta. Então, esses 300 mil idosos que agora aparecem na estatística sempre existiram. Só não tinha nome, diagnóstico e nem escuta. E o mais bonito é que quando o diagnóstico chega, mesmo que seja tarde, ele não vem para rotular, ele vem para libertar. E é como se dissesse, não era desajuste, era diferença. E a diferença, quando é entendida, ela vira dignidade. No fundo, então, a descoberta é menos médica e mais humana. Reconhecer que o cuidado não tem prazo de validade, né, Su? Com certeza. Muitas pessoas falam, na minha época não tinha tantos. Na minha época não era tão conhecido assim. Mas exatamente, a questão é que o autismo ele não era diagnosticado. E o que acontece hoje em dia com os idosos, e principalmente com mulheres que mascaram ali algumas coisas alguns pontos do autismo e não são diagnosticadas corretamente. E isso traz um diagnóstico tardio. Mas como você bem falou, JP, isso é mais um diagnóstico humanitário, que faz a pessoa reconhecer que, na verdade, não é ela que estava errada, não é ela que é diferente. Era ali a questão do TEA agindo na vida dela. E agora vamos pro nosso Quem Disse Isso, que é a hora da gente para, respira e te lança uma frase para você pensar ainda mais nesse início de ano, já que tá todo mundo voltando ao trabalho. Fala aí, JP, qual que é a frase de hoje? Vamos lá de frase, então. Não é o poder que corrompe, mas o medo. O medo de perder o poder. E assim eu repito. Não é o poder que corrompe, mas o medo. O medo de perder o poder. E aí, essa tá forte, hein? Será que dá pra adivinhar, Su? Eu acho que a galera não vai adivinhar, hein? E essa daí tá forte mesmo, bem alinhada com o que tá acontecendo internacionalmente, hein? Mas vou te dar uma dica, ouvinte. Quem falou isso foi um pensador do Sudeste Asiático. Nada de europeu, hein? Bom, quem disse isso é a autora Aung San Suu Kyi, no ensaio Freedom from Fear, falando sobre política, poder e principalmente o medo. Ou seja, mais um daqueles casos em que a frase atravessa um mundo.
mas a reflexão continua atual e desconfortavelmente verdadeira. É a frase que deveria estar escrita na porta de todo gabinete, ministério e, se possível, em uma das quantas timelines por aí. Quando o medo de perder o poder é motor de quase todas essas atrapalhadas políticas que a gente vê e acompanha todos os dias, o sujeito se apega à cadeira como se fosse boia em mar revolto. E esquece que o poder é emprestado e não hereditário. Então, essa fala, como bem apontado por ela, fala muito, muito mesmo com o que a gente tem acompanhado sobre ditaduras, mas serve direitinho para apontar democracias ansiosas como a nossa. Ou seja, no fim, o medo de cair faz muita gente esquecer por que subiu. E é com essa reflexão muito atual que a gente termina mais um episódio cheio de informação sobre tudo que você precisa para o seu dia a dia. E se você quiser escutar episódios anteriores, principalmente aquele especial que a gente falou lá no iniciozinho do programa, nos siga em todas as plataformas. Então é YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Aonde você quiser, basta ativar o sininho e dar o play. E se você curtiu o episódio de hoje, compartilha com quem também gosta de começar o dia bem informado. Pode acessar também o nosso Instagram, abc_oficial. E lá você pode deixar um joinha ou alguma pauta que você acompanha pelo caminho e acha que deveria estar por aqui. A gente está sempre acompanhando vocês e, como sempre, a nossa conversa continua por lá. Com certeza. E se você quiser continuar se mantendo bem informado, lembrando que o nosso site está sempre atualizado para você. abcdoabc.com.br. E para você, um abraço, ouvinte, que está nos ouvindo no trânsito, na cozinha ou até escondido no chefe no finalzinho do dia. Fica bem, cuida da cabeça, que a gente logo, logo tá de volta. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Roteiro: Greta Passuldi. Edição: Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo: Tiago Quirino e direção geral: Alex Faria.